Pode acender as luzes, por favor? Gente, eu não sei vocês, mas eu sou pessoa que, com a luz baixa, eu fico já entrando assim numa vibe, tipo, descansando. Então agora, atenção, em nome de Jesus. É, Essa palavra, ela tem sido o meu sustento durante esse tempo, assim. Não é só algo que eu trouxe por causa do tema, mas é uma palavra que Deus está gravando na minha carne, no meu coração, assim. Eu gostaria que vocês abrissem comigo no Salmo 45, versículo 8. E diz o seguinte: Todas as suas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Vou ler mais uma vez. Todas as suas vestes cheiram a mirra e a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Esse salmo, ele fala sobre o casamento, né, da igreja com a noiva. E esse versículo específico fala que as vestes de Jesus cheiram mirra, aloés e cássia. E quando eu li esse versículo, o Senhor falou muito comigo. Porque quando nós falamos de um bom perfume, que nós queremos derramar, que nós queremos exalar diante das pessoas, diante de Deus, nós devemos nos perguntar de onde vem esse perfume. Afinal, nós estávamos condenados ao inferno. Essa era a nossa sentença pelo pecado. O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado, nos lavou com seu sangue e nos fez novos. Só que nós só podemos exalar um perfume de alguém que é perfumado. E o perfume vem dele. Não são as vestes da noiva que cheiram a mirra, a aloés e a cássia, mas as vestes do noivo. Nós só iremos cheirar bem quando nós estivermos perto o suficiente dele para que o cheiro dele nos contamine. Quando nós estávamos no acampamento, um amigo orou por nós, por mim, pelo Gabriel, e ele falou uma palavra que me deixou encucada por meses, assim. Ele orando por nós e falou que o Senhor via pureza em mim. Aí eu falei, de onde o Senhor tirou isso? Pura? Never. Eu não tenho nada de pureza, Jesus. Nada. De onde o Senhor tirou isso? E eu falava pro Gabriel, meu Deus, Gabriel, o Senhor está doido. Onde ele está vendo essas coisas? E aí o Senhor olhou para mim e falou, Letícia, eu vejo pureza em você quando você está perto de mim. A minha pureza te purifica. O perfume dele nos deixa perfumado. E aqui fala sobre esse lugar de intimidade. Nesse tempo, eles colocavam perfume sobre o leito de intimidade. Então, todo lugar de intimidade ficava cheirando o bom perfume. Sozinhos nós cheiramos mal. Sozinho nós não temos o que apresentar a ele. Ele tem o bom perfume que nós precisamos. No lugar da intimidade. Às vezes eu gosto de usar as roupas do Gabriel. E aí quando eu coloco, eu percebo que o perfume dele fica na roupa. E às vezes se eu abraço alguém, as pessoas não vão sentir o meu perfume, mas vão sentir o perfume dele. Que nós possamos estar tão íntimos do Senhor, a ponto de, quando as pessoas sentirem um cheiro em nós, não seja o cheiro da nossa arrogância, não seja o cheiro do nosso orgulho, não seja o cheiro do pecado ou da nossa independência, mas seja somente o cheiro dele. Aqui fala sobre uma igreja que é noiva. Mas antes de nós sermos noivos do Senhor, Ele nos deu um papel. Nós cantamos aqui na canção que Ele abriu o caminho
E agora nós podemos entrar. O véu foi rasgado. Quando Jesus rasgou o véu do Santo dos Santos, ele fez o papel de sumo sacerdote. Só ele poderia entrar ali. E ele nos colocou em uma posição de sacerdotes. Então, se você não sabe, querido, querida, você é um sacerdote. Não são só os homens que são sacerdotes do lar. Nós somos sacerdotes da casa do Senhor. Porque o nosso sumo sacerdote nos deu esse direito. Eu não sei se é um direito ou se é uma baita de uma responsabilidade. Que às vezes nós tratamos de qualquer jeito. Em Isaías 61:6. Peraí, meu povo, que essa Bíblia é nova. E ela é muito grande. Eu ganhei no meu casamento, sabe? Não sei não quem me deu. Não lembro. Não colocaram dedicatória, sabe? Ai, obrigada. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Coloca para mim também 1 Pedro 2:9, por favor. Deixa eu até baixar aqui, gente. Sabia, ele tem uns 13 quilos e meio de... Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses dois versículos falam sobre um papel importante da igreja que nós temos deixado de lado. O papel de sacerdotes. Sacerdotes são responsáveis por ministrar adoração a Deus. Eles quem recebiam o sacrifício do povo e apresentava ao Senhor. E hoje, quando nós chegamos no altar, já existe um sacrifício que foi feito. O altar já está pronto. Então, o que nós fazemos com o nosso papel de sacerdote? Ele já matou, já morreu, na verdade. O cordeiro já foi morto. Jesus, o Senhor fala que eu sou sacerdote, mas o Senhor tirou minha principal função. A principal função do sacerdote é ministrar a Deus. O que significa isso, Letícia? Quando nós entendemos o poder, o valor daquilo que foi colocado diante de nós no altar, aquilo que a morte de Jesus nos trouxe, ministrar a Deus é a resposta àquilo que Ele fez. É quando eu entendo Jesus. Se não fosse o seu sacrifício naquela cruz, quem seria eu? Eu não estaria aqui. Eu posso dizer para vocês, irmãos, talvez não todos conhecem a minha história, mas eu estaria a 7 palmos do chão, se não fosse Jesus. Ninguém teria me matado, não seria uma doença, mas eu teria tirado minha própria vida. Jesus me salvou. Quando eu olho para um altar e vejo o sacrifício que Jesus fez por mim, ele não está mais lá, mas o sacrifício que ele fez por mim, eu tenho que, a minha resposta deve ser de gratidão e adoração, não pelas coisas que ele pode me dar, porque ele já me deu tudo. Não pelas coisas que ele pode fazer por mim, não pelos presentes que eu posso receber, não pelos cargos, não pelas promessas, nada disso. Ele já fez tudo por mim. Ele já se entregou. Igreja, nós nascemos para uma função. Nós nascemos para a glória de Deus. Ele nos fez a imagem e semelhança dele para que nós o adorássemos. A palavra fala que ele é o oleiro e nós somos o barro. E ele nos moldou e colocou em nós um desejo pela eternidade. Então, qualquer coisa que nós busquemos nessa terra, qualquer coisa que a gente busque preencher, nós não vamos conseguir. Nós falamos aqui, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Sabe por que nada vai te satisfazer? Porque você foi criado para ele. Você pode tentar preencher este lugar com tudo, até com serviço dentro da igreja. Mas se você não estiver disposto a largar tudo, se lançar aos pés dele, somente contemplá-lo, isso não vai te preencher. Nada nessa terra pode preencher alguém que foi criado para um único propósito, adorar a ele. Nós nascemos para contemplar e administrar o Senhor como é no céu.
Em Efésios 2, versículo 4 ao versículo 6. Jesus, Maria José. Eu desisto dessa Bíblia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Pode passar. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Talvez você já conheça esse versículo. Ele não é desconhecido por muitos, mas o Senhor tem nos levado eu e o Gabriel, né, a entender esse versículo de uma forma tão doida, que é tão óbvia, mas a gente não percebe. O versículo 6 fala que Cristo nos ressuscitou e nos levou às regiões celestiais. Legal, quando Jesus voltar a segunda vez, nós vamos estar e reinar com Ele. Não, querido. Não é quando Ele voltar. É agora. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele nos ressuscitou com Ele, né? Lembra, a gente morre para o mundo e vive para Cristo. E quando nós falamos, eu quero viver para Ti, quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós entendemos o nosso papel de sacerdote, você não está intercedendo da terra para o céu, você está intercedendo do céu para a terra. Aí tudo muda. A nossa oração muda, o nosso caminhar muda. Porque, pensa comigo, igreja, o que pode destruir alguém que tem uma posição ao lado do Senhor? E eu não estou falando de autoridade ou soberania, porque Ele é soberano, Ele morreu na cruz, nós não comparamos a isso. Eu estou falando que nós precisamos entender o nosso lugar de sacerdote que foi conquistado única e exclusivamente por Ele. Não pelas nossas obras, não pelo que podemos fazer, não pelo que fizemos ou que vamos fazer. Lindos, perfeitos, não somos. É tudo sobre Ele. Neste lugar, quando nós entendemos este lugar, essa posição, que a igreja deveria tomar posse, nós não nos abalaríamos com governos, com leis, com ameaças, porque nós estamos ao lado do Senhor falando Jesus. O Senhor prometeu justiça sobre a terra. Nós tomamos posse dessa palavra e declaramos a justiça sobre a terra. Jesus, olha lá. Jesus, olham as crianças, o que estão fazendo com as crianças. Senhor, a tua palavra diz que delas é o reino dos céus. Não é mais ó Senhor, ai, não sei o que lá, e eu fico orando por mim, pelos meus problemas, por tudo que é meu. Não, eu estou conectado a minha oração e o meu coração a Ele. Jesus, quais são as suas dores? Eu quero estar orando por isso. Jesus, o que o Senhor está pensando? É isso que eu quero declarar sobre a terra. Jesus, o que o Senhor quer que eu fale hoje? Eu sou o sacerdote. Eu vou, Jesus, eu vou falar, eu vou profetizar, eu vou orar, eu vou declarar. Não é só orar, igreja, nós precisamos orar por aquilo que está no coração do nosso Senhor. Foi para isso que nós somos criados. Nós podemos gastar uma vida inteira orando por motivos egoístas, olhando para nós. Quando nós nos derramamos ao Senhor, não tem nada que nós precisamos olhar, a não ser para Ele. Quando nós olhamos para Ele, nós vemos a dor dele sobre a terra. Quando nós olhamos para Ele, nós olhamos para nós de maneira diferente, porque Ele não nos vê como nós nos vemos. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor e entendermos o lugar que nós precisamos tomar posse. Igreja, o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. O que nós fazemos com essa informação?
Eu tenho vivido isso na pele. Muitas dores, muitas angústias vindo ao meu coração por coisas dessa terra. E o Senhor falou: "O que você vai fazer com isso?" E eu estava no banho, um dia desses, literalmente gritando: "Jesus, me ajuda, eu não consigo. Me ajuda, me salva, me salva, me salva, me salva." E ele falou assim: "Ora, do lugar onde você deveria estar. Assuma a sua posição. Você não é uma coitadinha. Eu não te vejo assim, por que você se vê assim? Olha pra mim, Letícia. Se coloca no lugar de oração. Isso não pode te destruir. Eu venci tudo. Você vai conseguir passar por isso, não por você. Se coloca no lugar onde eu falei pra você estar. Você está se colocando no lugar de vítima, mas eu te chamei para ser sacerdote. Não deixe isto te abalar." Jesus. Agora eu consigo abrir, tá, gente? Tá no mesmo livro. Salmos 27:4 diz o seguinte. Nós cantamos umas canções sobre isso. "Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida." Nós conhecemos essa parte, certo? Nós cantamos essa parte. Nós adoramos falar essa parte. "Uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na sua casa por toda a eternidade." E a gente esquece da segunda parte. "Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo." O que você está fazendo aqui, igreja? O que você, numa quinta-feira aleatória, veio fazer em uma igreja? É uma oração feita pelo rei Davi. Você acha que ele não tinha mais o que fazer? Ele era rei. E não é rei como hoje em dia, né? Que é tipo praticamente um cargo, sei lá, pra, só pra fingir. É ele quem tomava as decisões. É ele quem ia à guerra. É ele quem fazia tudo. O sustento do povo dependia dele. Ele tinha mais o que fazer. Mas sabe a única coisa que ele pediu? Senhor, não me tira daqui. Não me tira da sua presença. Uma coisa peço ao Senhor: que eu possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Isso não quer dizer que você vai morar aqui, igreja, mas isso quer dizer que você vai morar onde Ele está, contemplando a beleza dEle todos os dias. Isso não é um privilégio que você tem só aqui nas quatro paredes, mas todos os dias você pode contemplar a face dEle. Davi sabia que era a única coisa que importava. Sabe por quê? Nós fomos criados para isso. Hoje, o entretenimento, o marketing, tudo isso, ele trabalha para chamar a sua atenção, para captar você por mais tempo. O celular, uma tela, todo detalhe de um filme, ele é feito para que você mantenha a sua atenção naquilo e não queira sair. Porque todos os estudiosos já perceberam para que nós somos criados. Para contemplar. E nós estamos gastando isso contemplando qualquer outra coisa, menos o Senhor. Menos a face dele. Hoje o Gabriel cantou todas as músicas sobre olhar a face do Senhor, não estava combinado, tá, gente? Apesar de estarmos na mesma casa, não estava combinado. A oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a gente gosta da parte: venha a nós o teu reino. Deixa eu te contar o que está acontecendo no céu agora. Venha a nós o teu reino, certo? Ok. Apocalipse 4, versículo 3. E o que estava sentado
Era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono, feche os olhos, igreja. Deixa a sua imaginação ilustrar isso para você. Vou ler de novo o versículo 3. E o que estava sentado, imagine ele, era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E um arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de vestes brancas. E tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, aos quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Tá conseguindo ver, igreja? E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e um terceiro animal, o rosto como de um homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas. E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Que visão. Que visão. Uma vez eu vi pessoal colocando essa descrição em inteligências artificiais para tentar imaginar a igreja, o que está acontecendo no céu. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa disso. Eu e você não precisamos de algo que tente imaginar o que está acontecendo no céu. Porque ele rasgou o véu. Ele morreu na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos livre acesso a este lugar. Mas sabe qual que é o problema? A gente quer o escape, a gente quer a coisa mais fácil. Nós dizemos que nós queremos ver a face de Deus, mas é mentira. Porque neste lugar só existe uma coisa sendo dita, não existe pedidos, não existe arrogância, não existe orgulho. Existem todos dizendo: Santo, Santo, Santo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E eles lançam as coroas, porque lá nada mais importa. Não importa o que você conquistou nessa terra, não importa o que você tem de bem, de bom. Não importa quantas faculdades você fez, não importa qual emprego você tem, não importa quanto dinheiro você tem na conta. Eles lançavam diante dos... Eles jogavam assim e falavam: Senhor, isso não vale nada. Digno tu és. E esse santo, eles dizem, a tradução não é o contrário de impuro. Impuro santo, como se, isso aqui a gente fez santo. Não, é beleza transcendente. Eles estão dizendo: Senhor, tu és tão belo. Senhor, tu és tão lindo. Senhor, a sua beleza é inexplicável. O Senhor é todo poderoso.
E deixa eu te contar uma novidade, igreja, é para este lugar que nós fomos criados. Só para isso. Por isso que nada pode nos preencher nessa terra. Nada. É lá que nós somos curados. Nós lembramos da passagem em que... Meu Deus, Moisés? Moisés. Moisés. O povo ficou enfermo e começou a ser picado por cobra. Porque eles tinham desobedecido ao Senhor. E as pessoas acham até cômico, porque Deus fala assim, faz uma cobra de metal. De bronze. De bronze? Bronze, eu acho. E você vai expor essa cobra, essa serpente. E quem olhar para ela será curado. Eles não queriam olhar porque eles estavam, aquilo que estava enfermando eles, fizeram uma imagem para que só se olhasse seria curado. E aí a palavra diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, Jesus seria levantado para que todos que olhassem para ele fossem curados. A gente só precisa olhar para ele. Tem coisa que a amizade, o dinheiro, a promoção, o sucesso, a fama não vai preencher. Os remédios não vão conseguir tirar isso. É só olhar para ele. Eu vou conversar algo, igreja. Eu tinha, em nome de Jesus, muito problema para dormir. Muito problema para dormir. E na minha cabeça eu ansiava pelo dia que eu ia casar. Porque quando o Gabriel, a gente estava assistindo o filme, era colocar o filme e eu estava do lado do Gabriel, eu dormia. Então na minha cabeça, eu vou dormir com meu marido toda noite e eu vou dormir. Coloquei nisso a minha esperança. Adivinha? E eu fiquei revoltada, Esse menino veio com defeito. Quando eu tava lá só por um filme dormia. Agora que pode dormir junto, não vai. O Senhor falou assim, querida, você falou pra mim que nada mais te satisfazia. Letícia, você falou pra mim, você cantou a plenos pulmões. Você estava dizendo a verdade, não estava? É isso, igreja. Não sei no que você se apega a sua esperança. Às vezes a gente fala, não, é só eu passar dessa fase. É só eu terminar minha faculdade, é só eu sair do ensino médio, é só eu conseguir esse ponto aqui que vai fazer uma virada na minha chave da minha vida. Deixa eu te falar, não vai mudar nada. Não vai. Só ele pode dar uma virada de chave na sua vida. É só ele que vai me fazer dormir. E não. Mas eu não sei o que eu passo na minha cabeça, gente. Juro. Teve um dia. Eu tava aqui, mó chorando. Aí os abençoados do pessoal do louvor começou a cantar música e falava assim, né? Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sangue outra vez. Queimando de... Mas tem essa parte, né? Queimando de amor por ti. Aí sabe o que Deus falou pra mim? Letícia, deixa eu te contar um segredo aqui. Eu sou o único motivo que vale a pena perder o sono. Eu... Faz sentido, Senhor. Porque eu não perco o sono de amor por ele, gente. Quem dera. Eu perdesse o sono e ficasse a madrugada inteira orando. Eu perco o sono porque eu estou preocupada com as coisas deste mundo. E ele tem um arsenal de versículo falando, né? Não vos preocupeis com as coisas deste mundo, com o que você vai comer, com o que você vai beber. Existem coisas melhores para você se preocupar. Tipo assim, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão sendo abusadas. Por que você não perde o sono orando por aquilo que faz eu ficar acordado? Porque eu sou o guarda de Israel. Eu não durmo. Ele é o único motivo que vale a pena perder o sono.
E Ele está nos chamando para este lugar de beleza, de contemplação, de paixão ardente por Ele, em que nós não vamos nos importar quantas horas nós dormimos numa noite, contanto que seja pelo motivo certo. Ai, Jesus. E aí você me pergunta, e aí, Letícia, como nós fazemos isso? Foi o que eu perguntei pra ele, certo? Eu falei, maneiros. Não vale a pena perder o sono por outras coisas, mas eu continuo perdendo. Porque não é porque Deus fala que no outro dia você dorme, tá, gente? Deixa eu te contar uma coisa. É porque a gente é encardido mesmo. Não é porque eu entendi que eu tenho que contemplar a beleza do Senhor e que eu estou nas regiões celestiais que no outro dia eu já tava sambando na cara do capeta. Quem dera. Porque a gente é encardido, a gente não entende, né? Aí o Senhor quer acabar comigo de novo. Foi lá e falou: Você vai ler 1 Coríntios 9. Aí eu falei: Tá bom. Aí ele gosta de acabar comigo mesmo. Aí Paulo, né, também, não dá um descanso pra nós. Juro, eu fico assim, nossa, tudo bom? E aí a gente, em 1 Coríntios 9, a partir do versículo 15, Paulo tá lá falando sobre um atleta. E aí, bem bonitinho, ele começa a falar assim no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Ou seja, deixa de lado tudo. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Porém, assim eu corro, não como uma coisa incerta, mas combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Como eu pergunto pro Grow e pro Grow Up. Vocês entenderam uma coisa? E eles respondem, não. Aí eu falo, não tem que ler de novo. Aí eu leio de novo. Aí eu falei, que é isso? Porque essa Bíblia aqui, gente, a versão dela é louvar-lo-eis, isso não vos louvo. Então eu tenho que ler umas 8 vezes pra entender, né? Então, aí eu louvar-lo-eis, isso não vos louvo. Aí não entendi muito bem. Aí fui ler de novo. E aí eu fiquei lendo umas 2 semanas esse versículo pra entender. E aí eu tava assim, indo pro ponto de ônibus, aí o senhor falou assim, Letícia, mano, é tão simples, porque você não entende. Aí eu falei, obrigado. Pensa numa pessoa que é atleta. O que ela faz? Mano, a vida dela é pra isso. Acabou. O que ela come, quantas horas ela dorme, que horas ela acorda, os amigos que ela tem, qual é a hora que ela vai sair, na hora que ela vai chegar. Tudo isso é para um único objetivo. Tudo isso, certo? Você vê um nadador, o corpo dele se modifica por conta do objetivo. Uma vez eu tava na escola e aí eu olhei de longe uma menina e a postura dela e o cotovelo. Você sabe, que vocês vão saber, mas dá pra perceber quem é bailarina pelo cotovelo. Eu olhei o cotovelo dela. Você faz balé? Aí ela, fiz 8 anos de balé. Aí eu, sabia. Ela, por quê? Pelo seu cotovelo. Não sei explicar, mas é pelo cotovelo. Um nadador, um atleta olímpico, fica aqueles bração, né? Aquele negócio. Tudo na vida dele envolve aquilo, o prêmio. A medalha, a coroa, o prêmio. E aí, Paulo, assim, ô jovem, queridão, presta atenção aqui. Eles fazem isso por uma coroa que vai se corromper. Nós, porém, eu creio nós, tá? Que é a Paulo, mas eu falo nós. Por favor, Jesus. Vamos correr por algo incorruptível. Aí você fala, Letícia, ó, sou crente, 65 anos de igreja e tenho apenas 25 anos de idade. Entendeu? Eu já tô correndo com o Senhor há muito tempo. Ai, querido, deixa eu te contar aqui. Ó, 27. Eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Seu corpo é seu servo ou é o contrário? O meu, gente, é difícil, viu? Fala pra você. Se o servo daquela época se meu corpo fosse pera. Se meu corpo fosse servo na época da escravidão, eu já teria uma lapada na cabeça, porque é um bicho desobediente. Tá, deixa eu te contar. Falando nessa noite, eu vou acordar de madrugada, orar 6 horas. Vou ir no lá pro centro. É porque a gente vive isso junto também, né? Porque eu falei pra ele, ele ficou assim, ó. Meu Deus, sou pobre, pecador. Eu falei, pois é. A gente fala, acorda 6 horas, acorda 7. Fala assim, vou
fazer um jejum. Primeiro doce que eu vejo já é isso, gente. O primeiro doce que a gente vê não é a boca pra dentro. É difícil. Ou a gente fala assim: "Não, eu nunca mais vou falar mal de ninguém". Aí chega: "Meu, você não sabe". Aí você fala: "O quê?". Nossa, a irmã, aquela abençoada, aquela irmã, mas é, se Jesus estivesse aqui, eu tenho certeza que aquela ia ser Judas. "Ô querido, Judas ia ser você que não fecha sua boca". Isso eu tô falando pra mim, tá. Entendeu? Jesus, ele literalmente chamou a gente pra colocar o nosso corpo como nosso escravo. O que significa isso? Olha para o propósito eterno. Qual coroa que a gente quer receber? Aquela lá no céu. Como a gente consegue isso? Vamos lembrar lá o que Jesus fala pro pessoal que bateu na porta dele e falou assim: Jesus, mas eu preguei em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu curei os enfermos. E ele vai falar o quê? Parta de mim que eu não te conheço. Aí você fala: nossa, que Jesus difícil. Ora, expulsa demônio, faz um monte de coisa e não consegue a coroa? Pois é, sabe o que ele quer desde o mas ele começa no Gênesis, em Apocalipse, sabe o que ele quer, igreja? Te conhecer. E ele quer que você conheça ele. Foi para isso que ele rasgou o véu, foi por isso que ele morreu, foi por isso que ele fez o sumo sacerdote pra gente entrar. É por isso que ele quer que que o cheiro dele esteja em nós. É por isso que ele fez assim, subjuga o seu corpo à escravidão, porque esse corpo vai passar, vai morrer. E aí você vai ser glorificado e você vai passar o resto da eternidade comigo. É pra isso. Tão simples. Mas a gente? Acredito. Aí eu quero te perguntar, igreja. Porque ele já fez essa pergunta pra mim, quem vai apanhar agora é vocês. Não tô nem aí. Como seria a sua vida se você realmente compreendesse o propósito pelo qual você foi criada? E eu não tô falando de talento, eu não tô falando de dança, louvor, pegar pra criança. Eu não tô falando disso, eu tô falando criado para adorar a ele. Como seria a sua vida? Pensa só, o corpo de um atleta mudado, a forma como ele come, tudo, toda a rotina, isso é para um único objetivo. Como seria a sua vida se você entendesse que você foi criado para um único propósito? É ele. Será que as horas que a gente gasta na Netflix seriam a mesma? Será que a forma como a gente destrói o templo do Espírito Santo comendo besteira seria o mesmo? Eu faço isso pra mim, gente, porque pensa uma pessoa sedentária. Eu fui na fisioterapia, fiquei 3 dias com dor na perna. Fisioterapia. Nossa, foi pra humilhar. Sem peso, não conseguia levantar da cama. Você tem noção? Aí eu penso em Jesus olhando pra cima, esse é o templo do Espírito Santo da Letícia, meu Deus. Se fosse depender da Letícia, o Espírito Santo não levantava da cama. Se fosse depender do fulano, o Espírito Santo ia ter um ataque cardíaco aos 27 anos. Só come besteira. É o que nós temos visto, não é? O colega do meu pai morreu, 27 anos. Ataque cardíaco. 27 anos. Escoliose, por quê? Postura ruim. Fala, ai, que dor nas costas, mas senta assim, né? O templo, se o Espírito Santo depender de mim pra andar, eu ando assim, ó. O que eu como, o que eu faço. A palavra diz: tudo que fazer isso para a glória de Deus. É para Ele que nós nascemos. É para exalar o perfume dele. Não para exaltar o nosso nome, mas exaltar o nome dele. Quando a gente chega aqui, a gente tem que chegar, tipo, mano, não tô. Meu, não ligo o que vai acontecer, assim, tipo, de uou, 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 mas eu quero só uma coisa. Quero ver a face dele. Eu quero ele, eu quero ele. Sabe por quê, igreja? Existe um versículo que eu não sei qual é, mas tá na canção do Só Quero Ver Você também, que nós nos tornamos aquilo que nós contemplamos. E ao contemplar Jesus, nós não conseguimos nos manter da mesma forma. Não existe essa possibilidade.
da gente olhar para Ele e nos manter da mesma forma. Então aqui na igreja é muito mais fácil a gente sentir a presença de Deus. É muito mais fácil que a gente vai envolvido aqui, daqui a pouco nós tá rolando no chão, blá, 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 pulando, não sei o que lá, e não tem problema nenhum isso. Mas e no outro dia? E na sexta? E na segunda? Isso aqui que aconteceu é palha. Isso aqui que aconteceu, acabou. Como é a nossa resposta no outro dia? Davi fala, todos os dias. Porque o que você contemplou hoje, amanhã já não vale mais. Precisa de novo. Senhor, eu quero mais, quero mais, quero mais. Todos os dias. Até, gente, vocês têm noção que até Jesus. Vamos lá. Jesus, que era Deus, é Deus. Jesus. Ele tirava um tempo pra falar com Deus. Ai, nós, encardido do jeito que a gente é. Ai, acha que vir 2 horas semanal é o suficiente. Vem no culto 1h30, no domingo 2 horas e acha que tá no céu. Me poupa, né? Jesus, ele falava assim, não, eu preciso de um momento com meu pai. Meu Deus, mas ele era pai, ele era o filho, ele era tudo. Tipo assim, eu fico pensando, né? Imagina ele ia orar, o que ele orava? Vamos pensar aqui. O que ele orava? Ou eu, pode me dar uma instrução? Porque, gente, ele tava pra dar um exemplo. Às vezes você não precisa de ninguém, você precisa de mim. E ele ia lá, largava os discípulos lá, The Chosen mostra, né? Os discípulos ficavam doidinhos quando Jesus saía. Doidinho. Ao invés deles falar, não, vamos orar também, né? Mas nem sabe o que é orar, mas a gente ora porque Jesus tá orando. Não, eles ficavam assim, meu, quem é maior? Eu vou sentar à direita do pai e meu irmão do lado. Discussões. Super, super 10. E Jesus tava lá. Afasta de mim esse cálice. Jesus. Jesus assim, agoniado. Jesus precisava dos momentos com o Senhor e os discípulos. Eu imagino, como era homem, né? Você imagina. Eu acho que eles ficavam fazendo aqueles. Não sei se você já viu homem que se junta, eles ficam tentando bater assim, ó, pra ver quem consegue fazer aquele barulho lá. Isso é que os discípulos faziam, tenho certeza. Eles passavam umas 4 horas fazendo isso. Que é tudo homem. Fazer o quê de bom? Nada. Você entende? Jesus tá lenta. Você quer se comparar? Pelo amor de Deus. Jesus tava louco. Deus tá vendo, tá? Jesus orando e os discípulos lá. Eu não vou falar da mulher, quem andava com ele, endemoniada. É isso. Certo? Mas quem que tava lá quando Jesus estava crucificado? Deixa eu ficar quieta, né? As mulheres. Coffee, coffee. Mas enfim, gente. Aloés. As vestes dele cheiram aloés. Mirra, cássia. Quando nós estamos neste lugar de intimidade, é fácil ser. Não é contaminado, é envolvido por esse cheiro, esse perfume. É o mais alto nível de intimidade que ele quer que nós cheguemos. Até que o cheiro dele esteja impregnado em nós. Que a nossa vida possa ser um caminhar de uma igreja que entende que não nasceu pra. Eu tenho aprendido coisas duras até. Sabe, gente, a gente não nasceu pra simplesmente entregar uma cesta básica. Mas a gente nasceu pra, diante do trono de Deus, orar pra que essas pessoas sejam libertas do espírito de miséria. É fácil entregar uma cesta básica. É fácil. A gente foi criado pra interceder, contemplar a beleza dele e sentir, Jesus, qual a sua dor sobre o mundo. O que o Senhor sente por nós. O que o Senhor sente sobre o bairro de Perus. Será que nós estamos cumprindo
e sendo os pés de Jesus sobre a terra, sobre aquilo que ele poderia fazer e quer fazer? Ou será que ele não tem como agir porque nós estamos parados? Ou nós estamos fazendo as coisas sobre a nossa própria vontade? Porque vamos lembrar, nós somos o corpo, ele é o cabeça. Será que nós estamos andando como mulas sem cabeça? Fazendo, andando, fazendo, andando, fazendo, andando, caminhando, não chegando a lugar nenhum. E ele não tem lugar para repousar a cabeça dele. Porque nós estamos preocupados conosco. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Que nós não venhamos ser reprovados, igreja, depois de fazer tanto. Porque uma única coisa importa: estar na casa dele e o contemplar, ver a beleza dele. Então, gostaria que o ministério de louvor suba. Feche os seus olhos.